Martin Luther King. Provavelmente você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar ou em alguma música. O evangélico Martin Luther King. Quem foi Martin Luther King Jr.? Martin Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, na Geórgia. Filho primogênito de uma família de negros norte-americanos de classe média, seu pai era pastor batista e sua mãe era professora. Com 19 anos de idade, Luther King se tornou pastor batista e mais tarde se formou em teologia. Também fez pós-graduação na Universidade de Boston, onde conheceu Coretta Scott, uma estudante de música com quem se casou. Em seus estudos se dedicou aos temas de filosofia de protesto não violento, inspirando-se nas ideias do hindu Mohandas Gandhi. Em 1954, tornou-se pastor batista da igreja de Montgomery, Alabama. Em 1955, houve um boicote ao transporte da cidade como forma de protesto a um ato discriminatório sofrido por uma passageira negra. Luther King, como presidente da Associação de Melhoramento de Montgomery, organizou o movimento que durou um ano. Luther King teve sua casa bombardeada. Foi assim que ele iniciou a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1957, Luther King ajuda a criar a Conferência de Liderança Cristã no sul dos Estados Unidos, uma organização de igrejas e sacerdotes negros. King tornou-se líder da organização, que tinha como objetivo acabar com as leis de segregação por meio de manifestações e boicotes pacíficos. Então, ele vai à Índia em 1959 estudar mais sobre as formas de protestos pacíficos de Gandhi. No início da década de 1960, Luther King liderou uma série de protestos em diversas cidades norte-americanas. Ele organizou manifestações para protestar contra a segregação racial em hotéis, restaurantes e lugares públicos. Durante uma manifestação, Luther King foi preso, tendo sido acusado de causar desordem pública. Em 1963, liderou um movimento massivo, a Marcha para Washington, pelos direitos civis no Alabama, organizando campanhas para eleitores negros. Foi um protesto que contou com a participação de mais de 200 mil pessoas que se manifestaram em prol dos direitos civis de todos os cidadãos norte-americanos. A não violência tornou-se uma maneira de demonstrar resistência. Foi novamente preso diversas vezes. Neste mesmo ano, liderou a histórica passeata em Washington, onde proferiu seu famoso discurso I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho. No dia desse discurso, Martin Luther King havia preparado um tema com 3 páginas. Ele até iniciou o discurso de acordo com o que havia escrito, até que a cantora gospel Mahalia Jackson gritou: "Conte a eles sobre o seu sonho, Martin. Conte a eles sobre o seu sonho." Então ele removeu da tribuna tudo que havia escrito e iniciou o discurso que o imortalizou na história. Eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras e puras para todos. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos. Que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se assentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que um dia as minhas 4 pequenas crianças vão viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação. Nesse justo dia, no estado do Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos, com meninos brancos e meninas brancas, como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todo o vale se exaltará e todas as colinas e montanhas
virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados, e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne estará junta. Esta é a nossa esperança. Com esta fé nós poderemos cortar da montanha do desesperado uma pedra de esperança. Com esta fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé nós poderemos rezar juntos, lutar juntos, defender a liberdade juntos, e quem sabe nós seremos um dia livres. E em todas as montanhas ouviu-se o sino da liberdade. E quando isto acontecer, quando nós permitimos o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele soar em toda a moradia, em toda a periferia, e em todo o estado, e em toda a cidade, nós poderemos acelerar aquele dia quando todas as crianças de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir as mãos e cantar nas palavras do velho hino espiritual negro. Livres afinal, livres, enfim livres. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos livres. We will be able to speed up that day when all the children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Martin Luther King enfrentou a segregação racial pesada, lutando destemidamente contra leis diretamente racistas, como a divisão de assentos para brancos e negros no ônibus, na escola, atendimento separado nas lojas, proibição de casamento entre pretos e brancos, absurdos que faziam parte das regras do sistema opressor que governava nos dias de Martin Luther King, mas que foi combatido e derrotado, provando que tudo que foi dito no dia desse discurso foi muito mais que um discurso, foi uma profecia inspirada por Deus. Em 1964, foi nomeado com o Nobel da Paz. Os movimentos continuaram em 1965. Ele liderou uma nova marcha. Uma das consequências dessa marcha foi a aprovação da Lei dos Direitos de Voto de 1965, que aboliu o uso de exames que visavam impedir a população negra de votar. Em 1967, Luther King uniu-se ao movimento pela paz no Vietnã, o que causou um impacto negativo entre os negros. Outros líderes negros não concordaram com essa mudança de prioridades dos direitos civis para o movimento pela paz. Em 4 de abril de 1968, Luther King foi baleado e morto em Memphis, no Tennessee, por um branco que foi preso e condenado a 99 anos de prisão. Em 1983, a terceira segunda-feira do mês de janeiro foi decretada feriado nacional, em homenagem ao aniversário de Martin Luther King. Desde já eu agradeço a sua companhia e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.